Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física e hoje vamos realizar os exercícios do PET 2, semana 3. Partindo então para a primeira questão. Considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Bom, na aula passada eu insisti bastante nesses conceitos e vamos reforçar ainda mais para que vocês não confundam daqui para frente. Bom, temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação de moléculas. Então, esse grau de agitação ele se relaciona com movimento, então a gente pode associar a temperatura a uma energia cinética das moléculas de cada material. Por isso então, que na aula passada eu mostrei para vocês o que era a energia interna de um material e essa quantidade de energia interna se relaciona com o movimento das moléculas. E o que mede esse movimento é a temperatura. Então, quanto maior for a agitação das moléculas ou átomos de um corpo, maior será a sua temperatura. As unidades de medida. Aqui no Brasil, por exemplo, nós utilizamos os graus Celsius, né? No hemisfério norte, muitos países utilizam graus Fahrenheit e na ciência, na academia, é utilizado a escala Kelvin para medida de temperatura. Já calor é a quantidade de energia transferida entre dois corpos. Então a energia no SI é medida em joule e essa quantidade de energia transferida, seja de uma fonte de energia ou entre os próprios corpos com diferentes temperaturas, isso é a quantidade de calor, essa quantidade de energia transferida, tá? Então vejam que é muito diferente um conceito do outro, e embora no dia a dia esses conceitos se confundam, porque o jeito que a gente se manifesta em dias quentes, por exemplo, quando a gente fala que quando estamos em um dia quente, automaticamente nos referimos como, nossa, hoje está calor, tá bom? Então a gente associa calor à temperatura no dia a dia, mas esses conceitos são bem diferentes quando se trata de conceito de física. Ok? Então, com as suas palavras, escreva direitinho esses conceitos, as unidades de medida, para ver realmente se você compreendeu do que se trata. Segunda questão. O calor específico de uma substância indica o valor? Bom, o calor específico ela indica a facilidade ou dificuldade que esse corpo terá de receber ou perder calor. Ou a dificuldade ou facilidade que ele vai ter de aumentar ou diminuir a sua temperatura. Tá bom? Então, letra A, do ponto de ebulição ao nível do mar, não. A temperatura de um corpo feito com essa substância, também não. Da quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Exatamente, a letra C. Então, é a dificuldade ou facilidade que esse corpo tem de aumentar ou diminuir a sua temperatura. Então, o calor específico ele mede exatamente isso. Aqui ele foi bem específico mesmo, que é 1 grau Celsius e 1 grama de temperatura, porque o calor específico é medido em calorias por grau Celsius, tá? Então é por isso que foi bem detalhada a alternativa. Terceira questão. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, como eu disse, temperatura ela mede o grau de agitação de moléculas. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Isso é calor, né? Então a letra B, desculpa. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas do corpo, menor será a sua temperatura. Opa, contrário, Quanto mais agitada, maior será a sua temperatura. Energia térmica em trânsito, não. É uma fonte de calor, também não. É uma grandeza associada ao grau de agitação de partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então a letra E é a alternativa correta. Quarta questão. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Bom, aqui teria até a definição de calor, Vamos ver como que aparece na questão 4. Trata-se de um sinônimo de temperatura? Não, a gente já falou que isso poderia ser verdadeiro na linguagem cotidiana, tá? Mas não é o caso aqui. É uma forma de energia contida nos sistemas? Também não, calor não é energia, tá? A calor é a quantidade de energia transferida, tá? É diferente de ser energia.
apesar de ser medida em joule, da mesma forma que energia, mas o calor é uma quantidade de energia e não a própria energia. É uma energia em trânsito de um sistema para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Isso, né? Só há transferência de temperatura, de calor, quando há diferença de temperatura. Eu mostrei isso na aula passada. E quando as temperaturas são iguais, os corpos se encontram em equilíbrio térmico e aí não há essa troca efetiva de calor. Quinta questão. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativas que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecimento solar. Um reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. Então, dentre as afirmações acima, pode-se dizer que apenas estão corretas. Bom, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Com certeza, né? Porque o metal é um ótimo condutor de calor. Segundo, a cobertura de vidro para funcionar como uma estufa. Não, isso não é correto, né, gente? Até porque o vidro, o fato de ser vidro é porque ele é transparente e o vidro ele retém bastante calor também. Então é muito importante isso, né? Aí essas células fotovoltaicas, em outro momento eu mostro para vocês como é que funciona quando a gente fala de eletricidade, mas nada mais é do que a radiação eletromagnética emitindo um elétron, né? É um material que ele ao incidir a radiação eletromagnética sobre ele emite elétrons, tá? Então isso gera corrente elétrica. Na verdade, o que se trata aqui é de uma coisa só escura. É tubos escuros, por exemplo, só para trocar calor, né? E não gerar eletricidade. Mas quando a gente fala de radiação solar nos telhados, que a gente encontra placas pretas, normalmente a gente está falando de geração de eletricidade. Nesse caso é só para trocar calor mesmo, tá? 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência, com certeza. Então, quanto mais escuro for, maior vai ser a absorção de radiação eletromagnética e mais calor a gente vai conseguir reter nesse caso aqui. Certo? Então, corretos 1 e 3, alternativa letra D. E esses foram os exercícios do PET 2 semana 3 e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.